Olá, meus jovens e minhas jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Já chega encarcando o dedo no like e se inscrevendo se ainda não for inscrito. No vídeo de hoje vamos dar uma olhada aqui nas principais informações do Grupo Mateus, código de negociação GMAT3, que estreou na B3, a Bolsa de Valores do Brasil, no dia 13 de outubro de 2020. Por enquanto, eu estou gravando aqui no dia da estreia, as ações estão subindo 1,34%, chegaram a subir até uns 5%, mas deram uma recuada. Enquanto isso, o Ibov está aqui numa alta de 0,56%. Para mostrar as principais informações, eu vou usar aqui o site de relações com investidores e também o prospecto do lançamento do IPO, certo? Vamos aqui na linha do tempo. Aqui temos no próprio site, certo? Tem uma linha do tempo. A empresa começou lá em 86, mas aqui eu vou mostrar por cima apenas, certo? De forma resumida, a empresa ela começou com o jovem Ilson Mateus Rodrigues, certo? Que é o presidente, é o dono do Grupo Mateus. O Grupo Mateus atualmente é uma holding, ou seja, é uma empresa que controla outras empresas que atuam no setor de atacado alimentício e também no ramo de produtos elétricos, eletroeletrônicos no caso. Como começou a história do nosso amigo Wilson? Ele inicialmente mexia lá com garimpo, não deu muito certo a questão do garimpo. Ele viu lá, quando ele chegou lá em Serra Pelada, os principais garimpos já estavam ocupados, os melhores garimpos já estavam ocupados, e ele decidiu embarcar para o Maranhão. Ele é de lá do Maranhão e mexer com a parte de alimentos. Aí ele começou com um pequeno mercadinho lá na cidade de Balsas. Balsas é lá no sul do Maranhão, e na época a soja estava começando a se expandir e Balsa era um dos corredores de escoamento dessa soja. Então ele viu, opa, tem pessoa e tem poucas pessoas atuando. O mercado local não dá vazão à demanda. Então vou lá, vou abrir um mercadinho. E ele começou com a venda de bebidas e refrigerantes, né? Aí ele abriu um mercadinho principalmente dedicado à cachaça, que depois foi se expandindo. Ele conta a sua história no YouTube em diversas entrevistas, certo? Eu recomendo até assistir porque é bem interessante. Aí ele foi expandindo, começou um caminhão, depois dois, e foi crescendo. Mas o importante é a gente conhecer o Grupo Mateus atualmente, certo? Ele é um dos principais grupos do setor em que atua, é o maior do Nordeste e o quarto maior nacional, sendo que tem um capital 100% nacional. Mas vamos aqui a um ponto que não me deixou muito confortável, certo? Vamos deixar aqui a parte do conselho de administração. Ele vai ser composto pelo presidente, esse Jesuíno Martins, e o vice-presidente é justamente o dono, o Wilson Martins. Wilson Mateus Rodrigues, desculpem. E qual é a questão? Ao pesquisar aqui nesse Jesuíno no Google, a gente encontra outros negócios que ele tem com o Wilson. O que isso levanta? Levanta a hipótese justamente o seguinte, ó, que o Wilson é quem vai dar as cartas, mas para não colocar o dele na reta, né, ele decidiu botar Jesuíno. E esse Wilson Mateus Júnior é o filho, é o Júnior, né, de Wilson. E temos esse aqui, ó, Bruno Felice e Carlos Henrique. Esses sim são os membros independentes. Inclusive esse Bruno aqui, ele é o criador da Canui, certo? E esse Carlos Henrique já trabalhou no Carrefour. Então são pessoas de renome realmente. Mas o núcleo do conselho de administração praticamente é da empresa. Então não é um conselho de administração independente, é totalmente ligado com a empresa. Outro ponto que me chama a atenção é o fato de que após o lançamento, o IPO que começou hoje, no dia 13, o dono, o Wilson, a família dele, na verdade, vai continuar a controlar mais ou menos 80, 78% das ações da companhia. Ou seja, teremos um free float muito baixo, jovens. Teremos um free float entre 20,5% e 22,9%, o que pode ocasionar posteriormente em problema de liquidez. Além disso, facilita muito um fechamento de capital, certo? Posteriormente. Não tem como saber se isso vai acontecer, mas para mim é um ponto importante que merece ser destacado. Aqui temos alguns números referentes às lojas. Temos aqui o hiper supermercado. Terminamos o primeiro semestre de 2020 com 25 unidades.
O Mix, terminamos com 29. A parte de Eletro, com 67 lojas, ou seja, é a que tem a maior quantidade de lojas, sendo que muitas lojas Eletro compartilham a mesma estrutura dos supermercados. E temos esse Caminho, que é como se fosse ele diz que na capital é um pequeno mercado de bairro, mas no interior é o grande supermercado da cidade, com 16 unidades, totalizando no Grupo Mateus 137 unidades até o primeiro semestre de 2020, sendo que em 2017 tínhamos 75, 2018 86 e depois 120. Então, muitas lojas abertas nos últimos anos. Aqui nos dados financeiros, a companhia ela tem uma dívida relativamente sob controle, que vai ficar mais sob controle ainda após o lançamento das ações em bolsa, com a capitalização da companhia. A dívida líquida no primeiro semestre estava em 247 milhões, sendo que o vencimento dessa dívida para o ano que vem é de mais ou menos a dívida bruta, né? A dívida líquida é de 242 milhões, porque aí tira a parte de caixa. A dívida bruta era de mais ou menos 1 bilhão e 200 milhões, sendo 500 milhões em debêntures, 700 milhões em empréstimos e financiamentos. E no ano que vem, até o ano que vem, vence em 220 milhões, entre 2022 e 2023, 400 milhões, 2025, 470 milhões mais ou menos, e depois de 2025, 100 milhões. Então a dívida da companhia é uma dívida de, vamos dizer assim, de curto para médio prazo. Boa parte dessa dívida é de curto para médio prazo. E aqui em empréstimos, financiamentos de longo prazo, é justamente o que eu acabei de dizer, o percentual em cada uma dessas modalidades. E aqui a evolução do CAPEX da empresa, ou seja, a parte de investimentos. Em 2017 era de 150 milhões e até o primeiro semestre desse ano já foi 200 milhões, ou seja, bem mais do que todo o ano passado, certo? E aqui temos as marcas do Grupo Mateus, ó, Supermercado Caminho, Armazém Mateus, Bumba Meu Pão, inclusive eu gostei muito desse nome. Eletro Mateus, que lembra aquele Eletro mais famoso, né? Temos o Mateus, o Mix Atacarejo, o Mateus Card, que é o cartão do grupo, e o Mateus Online, que é o sistema de entrega. Vamos dar uma olhada aqui nas informações constantes no prospecto. A ação ela foi listada em bolsa, aqui está bem pequenininha, mas eu vou falando para vocês, em R$ 8,97, que foi justamente a faixa mínima de preço, que ia entre R$ 8,97 e R$ 11,66. A procura foi boa, certo? Foi mais ou menos 5 vezes as ações ofertadas, mas apesar da procura boa, o povo não quis pagar muito, certo? E aqui temos o valor arrecadado nesse IPO. A oferta primária, ou seja, o que vai entrar para a companhia, representou mais ou menos 3 bilhões de reais. E a oferta secundária, o que vai para os sócios, 1 bilhão de reais. Sendo que eles arrecadaram 1 bilhão e ainda vão ficar com um controle majoritário da companhia. Então, é um ótimo negócio, né? Vamos botar aqui no sumário agora para ver as principais informações. Como eu disse, ela é uma empresa com capital 100% nacional, a quarta maior da região, do país, e a maior do Nordeste, diga-se de passagem. Inclusive, por falar em maior do Nordeste, ele foi o maior IPO do Brasil dos últimos anos, certo? Além disso, é o maior IPO de todo o Nordeste. Aqui vamos ver as principais informações. A maior da região Norte e Nordeste, atende 19 mil pontos de vendas com 1.750 representantes comerciais, ou seja, é um número bem grande. Ela atende 49 cidades com lojas físicas no Maranhão, Paraná e Piauí. Então, assim, é um grupo grande, só que é desconhecido porque atua em estados relativamente poucos conhecidos, né, com pouca projeção nacional. Inclusive, se você é do Maranhão, me ajuda aí com as informações sobre o Grupo Mateus, se realmente é um grupo bom. O que eu achei de detalhe aqui que eu não gostei, como eu disse, é a questão do controle da governança, né? Mas a parte de dívida, números, é bem interessante. Além disso, ela atua com lojas físicas no Maranhão, Pará e Piauí, mas entrega no Tocantins, Bahia e Ceará, certo? Aqui nós vamos ver mais para baixo. A companhia ela atua na parte do Mix Atacarejo, Armazém Mateus, que é a parte de segmento de varejo, opera Mateus Supermercado e a Caminho, que foi o que eu falei.
Eletrodoméstico, eletrônico, bazar, móveis. Então aquela lojinha que você vê de interior, que principalmente quem é aqui do interior sabe, tem aquela loja que ela vende tudo de eletro, eletrônico, de móveis, né? É a junção de lojas de móveis com loja de elétrico. Vamos ver aqui. Tem uma rede de 137 lojas físicas, como nós vimos. Plataformas e-commerce, que atende esses estados aqui, Tocantins, Bahia e Ceará, por meio da bandeira Mateus, que é o que faz a entrega, e agora a empresa planeja também montar lojas nessa região, certo? Está em expansão. Inclusive, qual é a questão aqui do Grupo Mateus? Lá no Maranhão tem incentivos fiscais para os grupos atacadistas. Inclusive, aí tem uma informação importante também, na época dos Sarneys teve uma polêmica aqui envolvendo o Grupo Mateus em relação à concessão de créditos tributários indevidos. Se você é do Maranhão, puder falar melhor sobre esses créditos tributários, eu procurei no Google, mas eu achei informações muito divergentes e como também não foi levado adiante, eu não pude formar opinião, certo? Realmente ficou naquele campo do si. Vamos aqui aos números, como eu disse, são números interessantes. Receita líquida, ou seja, o que vende, o que menos devoluções, descontos, sobra aqui 1 bilhão e 100 milhões, sendo que em 2019, aqui só nos dois primeiros trimestres, certo? Sendo que em 2019 foi 8 bilhões, ou seja, por proporção, nós já vamos passar o do ano passado. Lucro líquido 297 milhões, sendo que no ano passado foi 365 milhões, e como podemos ver, desde 2017, lucro líquido crescente. EBITDA crescente também, ó, 400 milhões, depois 529, 567 e só no primeiro semestre já temos aqui 415 milhões. Então, com a proporção, vamos chegar aqui nos 800 milhões. E aqui a quantidade de lojas que nós já vimos lá e o cenário de atuação, ó. Pará, Maranhão, Tocantins e Piauí. Sendo que muito importante que a empresa conta com os CDs, né, que são o centro de distribuição, que é uma fonte de diferencial nesses locais. Por quê? Porque tudo é grande. No Maranhão tudo é grande, no Pará tudo é grande. Esses estados, ó, são muito grandes. E além de ser muito grandes, tem cidades pequenas e longe, certo? É ao contrário de São Paulo, que é grande, Minas Gerais é grande, mas tem muitas cidades grandes também. Vamos ver aqui, o Mateu Card, um cartão de crédito em parceria com o Bradesco. O Mateu Card, ele auxilia a empresa na venda com as operações de varejo, atacarejo. O que é o atacarejo? É o que aqui na minha cidade, na minha região, na Paraíba, Rio Grande do Norte, a gente chama de atacadão, né? Como, por exemplo, o açaí. O açaí, ele tem o nome açaí, mas a gente chama o açaí genericamente de atacadão. Então facilita nos diversos setores ter um cartão próprio. Tem também o Cred Nosso, que é uma forma de uma solução financeira. O cartão atualmente são 327 mil cartões ativos, muito bom. Desse Cred Nosso, que é a solução financeira, é aceito em 263 caixas eletrônicos com 112 mil cartões próprios, ou seja, que são aceitos no grupo Mateus. O e-commerce, que deu uma subida muito boa durante o início da pandemia, né? O aplicativo ele foi lançado em 28 de março. No mês de abril teve um faturamento de 4 milhões, desculpe, 4 milhões e 200 mil reais. Em maio teve um lockdown lá em São Luís e esse faturamento chegou a 7 milhões e 400 mil. E em junho, mesmo com a liberação do comércio, se manteve alta também, principalmente em relação a abril, uma alta aqui de mais ou menos 25%, foi em 5 milhões e 300 mil em junho, muito bom. E aqui temos os principais segmentos. No segmento de atacado, a empresa conta com 5 centros de distribuição, 2 em São Luís, um em Davinópolis, Maranhão, Teresina e Belém. Conta com a frota de 926 caminhões, sendo 330 veículos próprios e 596 veículos terceirizados. Lembrando que o dono começou com um caminhão, certo? E algum tempo depois, acho que se não me engano eram 6 meses ou um ano, ele estava com 2. Conta com 1.872 representantes comerciais autônomos, que atendem 770 cidades e quase 20 mil pontos de vendas no Maranhão, Pará, Piauí, Tocantins, Bahia e Ceará, ou seja, só cidades com distâncias grandes. A companhia também ela tem exclusividade na distribuição de produtos aqui no Nordeste, certo? No Norte e Nordeste, como a
Procter Gamble, Ontex, Nivea, Heinz, Colgate, Johnson Johnson e outras. No varejo, conta com o supermercado, com a bandeira Mateus Supermercado e Hiper Mateus, atacarejos, que são os atacadões, como eu chamo aqui, que é o mix atacarejo, e são as lojas de vizinhança também, que tem a Caminho, que, como eu disse, na capital, nas cidades grandes, é como se fosse um mercado de bairro, e nos interiores são os mercados modelos, vamos dizer assim, mais bonitos, né, mais invocados. Tem a loja de eletrodoméstico, Bazar Imóveis, que são a Eletromateus, o Mateus Online, o para os alimentares, que é o Canto do Chefe também, aqui atende um público bem específico, com rentabilidade bem boa. Mateus Supermercado e Hipermercado, trabalha no Maranhão e Pará, oferece todos os produtos de perfumaria, bazar e necessidades básicas. Além disso, também no Maranhão ele está presente em locais centrais, como shoppings. Em 30 de junho possuía 25 unidades, como já vi anteriormente. Mix atacarejo, venda de produtos alimentares para o consumidor final, mercado transformador. Ou seja, é tanto para o consumidor que compra pouco, quanto para quem compra uma quantidade maior. Teve um faturamento bruto de 4 bilhões no ano passado, e até o primeiro semestre já tinha sido quase de 3 bilhões de reais. Então, também um aumento. Como podemos ver, nos últimos anos a empresa sempre vem aumentando suas receitas e aumentando os seus lucros. 23 lojas, são localizadas em 17 cidades. As lojas, em sua maioria, ficam no Maranhão, 30% no Paraná, no Pará. O Caminho Supermercado foi criado em 2017. E em 2020, agora, no primeiro semestre, já contava por 16 lojas. E a Eletromateus, eletrodoméstico, eletroeletrônico, faturamento bruto de 538 milhões, representando 5% da receita. Então já sabemos que a parte de eletrodoméstico não tem um percentual tão grande assim na participação. Temos o e-commerce, ou comércio digital, que é focado em produtos não alimentares, certo? A Mateus Online entrega em 34 cidades dos estados do Maranhão e Pará. A receita por venda é mais ou menos de R$ 720 reais, o ticket médio. O faturamento da Mateus Online foi de 22 milhões e apenas no mês de junho já estava em 4 milhões e meio. O Canto do Chefe é focado num pequeno e microempreendedor, ticket médio de R$ 1.483 reais, então bem acima da média, né, do Mateus Online. Ela atende a regiões metropolitanas de Belém e São Luís. Demandas específicas de bares, restaurantes, hotéis. Então é geralmente quem compra mais no atacado. Aí temos também o app Supermercado do Futuro, que você tanto pode comprar para entregar para você, quanto você pode comprar e pegar na loja. Ela conta com 12 lojas e 5 cidades do Maranhão, Pará e Piauí. Em março o faturamento foi de 4 milhões e 200 mil. E no mês de junho chegou a 5 milhões, que foi o que a gente viu lá anteriormente. Aqui temos a evolução da venda no mercado online. No primeiro semestre, nós saímos aqui, ó, tivemos um aumento de 9 milhões 855 mil para 33 milhões. Então, um aumento aqui de 235%. Muito bom, muito bom. E aqui temos alguns pontos fortes que a companhia fala que tem, né? A maior rede varejista do Brasil, capital 100% nacional, investimento em logística, isso sim eu acho um diferencial. Os 9 centros de distribuição, sendo 3 centros de distribuição, 3 centros de distribuição de eletro e um centro de distribuição de frios. Porque como é que a companhia ela se organiza? Ela tem um centro de distribuição de frios, ou seja, os frios são fatiados lá e distribuídos para as suas redes de comércio. E aqui podemos ver como estão distribuídos, porque, como dito, esses estados são grandes, meus jovens, são grandes, e nós sabemos que as distâncias não são fáceis de serem vencidas, porque muitas vezes as estradas também não ajudam. Então vamos botar aqui no Mateus, na cotação do grupo Mateus, por enquanto está aqui em R$ 9 por aí. Realmente não decolou. Parecia que ia dar uma voada no início, mas olha como tá no gráfico de 5 minutos, papel totalmente lateral, indicando que vai buscar aqui a mínima do dia, que foi em 8,99, certo?
Então, só nos resta aguardar as cenas dos próximos capítulos e eu quero saber da opinião de vocês se vale ou não vale a pena investir no grupo Mateus, beleza? Muito obrigado a todos, tudo de bom, nos vemos no próximo vídeo, meus jovens. Valeu!